Fala galera, beleza? Ana T aqui na área e no vídeo de hoje eu tô recebendo novamente o Marcelo Lopes, professor de literatura, pra gente falar dos romances policiais que mais fazem sucesso na escola. Roda a vinheta. Vamos partir agora pra ela que é, eu acho que é a rainha do romance policial. Posso dizer isso, não posso? A famosa Dama do Crime. A dama do crime, exatamente. Agatha Christie. Discorra A, sobre essa maravilha, porque eu sei que você é o cara. eu sou muito fã da Agatha Christie. E a Agatha Christie, que eu descobri na minha vida por conta da coleção Vagalume. Então, eu comecei lendo os livros de mistério da Vagalume e depois passei para um próximo estágio, que era ler os livros da Agatha Christie, né? Que, na verdade, não se chama Agatha Christie, né? É a Agatha Mary Clarissa Miller. Né? E da onde vem o Christie? O Christie vem do primeiro marido dela, o glorioso Archibald. Fica a dica aí, gente. Quiser dar o nome do filho aí de Archibald, não é isso? Quem nunca? Ia ficar Então, maravilhoso. Arquibar, volta aqui, menino. o Archibald, o Archibald, até você falar o nome todo, o menino já fugiu. Né? Então, o Archibald era Archibald Christie, e o nome vem desse cara. E que basicamente foi importante na vida da Agatha Christie. Primeiro, para dar um nome para ela, um nome que imortalizou ela, né, a Agatha Christie. E segundo, porque ele está relacionado a uma história muito, muito curiosa da vida pessoal da Agatha Christie. Porque a Agatha Christie, em 1926, ela perde a mãe e ela também se separa do Archibald. Porque o Archibald era muito ciumento e falava muito na cabeça dela, e incomodava ele, ela querer escrever e às vezes fazer sucesso e tal. Quando ela se separa do Archibald e a mãe morre no mesmo ano, de repente a vida da Agatha Christie parece que está dando uma guinada diferente, a Agatha Christie vai e some. Ela some. Pegou a referência aí do estalo? Some. Sim. E aí, então, então a Agatha Christie sumiu. Passam-se alguns dias, 2 dias depois, a polícia da Inglaterra, a famosa, a lendária Scotland Yard, né, que também aparece muito nessas histórias policiais, claro, que esses autores são de lá, eles encontram o carro da Agatha Christie, perto de um desfiladeiro no interior da Inglaterra. Tá? A Agatha Christie, que já morava numa cidade do interior da Inglaterra, porque ela era de lá, né? Mumbai, se eu não me engano, e a Agatha Christie, então, não estava no carro. O carro estava com as portas abertas, perto de um desfiladeiro. E aí você fala assim, nossa, mas isso é um livro da Agatha Christie? Não, é a história de vida dela. E beleza, os caras começaram a procurar. Gente, começaram a procurar e divulgar nas rádios, nos jornais, porque a Agatha Christie já era uma escritora conhecida naquele período. E começaram a procurar essa mulher. Gente, cadê essa mulher? Ela sumiu. E por consequência, foram interrogar o ex-marido dela, o marido. E lembrando, e eu não contei ainda, mas o marido dela, ela se separa do marido porque ela descobriu que ele estava traindo ela. Classic. Todo errado, né? Todo errado, Errado. E aí, a Agatha Christie, então, some e o marido vira o principal suspeito do desaparecimento. Claro, Óbvio. claro, óbvio. E aí, então, a polícia não consegue localizar a Agatha Christie. Nesses dias que se passam após o desaparecimento dela, eles então convocam um outro cara para ajudar. Um cara que a Scotland Yard achava que ele poderia pensar de maneira parecida a Agatha Christie, porque ele também era um escritor famoso. E ele era consultor da Scotland Yard. Ele ajudava a resolver alguns crimes. Quem é esse cara que vai ser convocado a achar a Agatha Christie? Sir Arthur Conan Doyle. Ah, tá de Você não sacanagem. sabe quem é Arthur Conan Doyle, é simplesmente o cara que criou Sherlock Holmes. É um crossover da vida real, e meu Deus, como não tem filme dessa história até hoje. Tanto filme horrível nesse mundo, e a gente não tem um filme contando a união, né, a aproximação entre Agatha Christie e Conan Doyle na vida. Isso é incrível, isso é um absurdo. Gente, vocês estão vendo isso? Dá um roteiro de filme incrível, maravilhoso. E afinal de contas, o que aconteceu com ela?
eles conseguiram achar a Agatha Christie 10 dias depois, num hotel, numa cidadezinha da Inglaterra, bem no interiorzão da Inglaterra. Lembrando isso aqui, galera, 1926, né? Então não era tão fácil assim achar as pessoas, não é isso? Era bem complicado, na verdade. Então, interiorzinho da Inglaterra, acharam ela no hotel. E só acharam ela porque um dos funcionários viu a notícia no jornal, reconheceu a foto da Agatha Christie e ligou para a polícia. Então, o Conan Doyle também, ele não conseguiu ajudar tanto, não. Né? Quem ajudou foi o funcionário do hotel que reconheceu ela, ligou para a polícia foi lá. Quando eles acham a Agatha, filho, estava suave, tranquila no hotel, da vida, descansando, de boa. E depois, porque tem uma biografia da Agatha Christie, né, muito boa, recomendo até por sinal, que ela fala que ela não se lembra de ter ido para lá. A memória dela é como se a memória dela tivesse sido apagada nesses dias que ela sumiu. Só que o que a gente não sabe até hoje é se isso é verdade, se realmente ela não lembra, ou se realmente foi uma tática da Agatha para incriminar o marido traidor. O que eu não acharia de todo mal. Não é isso? Acho que merece. E aí, a Agatha Christie, por coincidência, só para terminar, por coincidência, galera, ela é localizada, ela depois volta para a vida normal, continua publicando seus livros, e é justamente após esse sumiço, após a separação, que a Agatha vai escrever os principais livros dela, os mais famosos, mais vendidos, porque se livrou do encosto que encheu o saco dela. Ela depois se casa com outro cara, que vai ser o marido dela até quando ela morre, e que é um cara que apoiava ela, que é isso aí, escreve mesmo, você é foda, você é incrível, e pá, ajudou ela pra caramba. Eles viajavam muito, os dois, ela viajou com ele o mundo inteiro, e livrou do encosto, e foi se tornar só a escritora mais vendida da história. A escritora, né? E a terceira mais vendida, somando todos os escritores da história. Sensacional, cara. Só isso. E qual que você fala, assim, tipo assim, livros dela que tem que estar ali, que aparecem e que fala assim, velho, esse aqui é o livro, por exemplo. Sim. Pois é, nós temos aí, eu citaria aí 3 livros, principalmente. Primeiro, 3 não, né? 4, vamos por 4 aí nessa lista. Não me aumentar um tiquinho. Primeiro, o primeiro livro da Agatha Christie, O Misterioso Caso de Styles, que eu lembro que é o primeiro livro que eu li dela também, que é uma narrativa... Para quem já está acostumado a romance policial, talvez seja muito clássico, muito clichê, mas é uma narrativa surpreendente, assim como todas as outras da Agatha Christie, né? Ela vai se passar ali nessa cidadezinha do interior da Inglaterra chamada Styles, ok? E é o primeiro livro dela, então é uma boa introdução, mas o principal livro da Agatha Christie, que eu falaria assim, você tem que começar por esse, é O Assassinato de Roger Ackroyd, que ela escreve, é o primeiro livro que ela escreveu depois do sumiço, e é até hoje o livro mais vendido da Agatha Christie. Até hoje. Tá vendo? Tá vendo como é que se livrar de encosto é bom? É bom pra vida da gente, né? Ajuda. Aí dessas pessoas que te puxam para trás, é importante, viu, gente? Tá vendo? Fica a dica. Então, o Assassinato do Roger Ackroyd, que parece que tem um spoiler, né? Poxa, mas eu já sei o nome do cara que vai morrer? Porque ele morre no início do livro, ele morre no 3º capítulo, de boa. O problema é saber quem que cometeu esse assassinato. E é considerado até hoje o romance policial perfeito. Porque é praticamente impossível você descobrir quem cometeu o assassinato. E, na minha opinião, ele tem um dos finais mais surpreendentes. Quando você lê, eu trabalho muito esse livro com os meus alunos, quando você lê esse livro, chega no final, você fala assim, meu Deus, eu fiquei 30 capítulos sendo enganado. A Agatha Christie fez... Você se sente literalmente assim, a Agatha Christie me fez de trouxa. Porque ela me jogou vários suspeitos ali, várias ideias, e era uma coisa que você não imaginava. Só que, frisando, sempre na Agatha Christie é algo que faz sentido. Não é algo inesperado que não faz sentido nenhum. Faz todo o sentido do mundo. Ser aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Tá? Outro livro da Agatha Christie, o terceiro. Não sobrou nenhum, que era lá atrás.
o caso dos 10 negrinhos, e que o nome foi modificado por motivos, eu acho que até óbvios, né, por preconceito, né, o caso dos 10 negrinhos, e aí hoje ele se chama E Não Sobrou Nenhum. Você está numa ilha onde tem várias pessoas, as pessoas começam a morrer, e aí não é spoiler não, porque vai dar curiosidade. As pessoas começam a morrer e todo mundo morre. Pronto, é isso. Tipo, quem matou? Quem matou? As pessoas vão morrendo aos poucos. Quem matou se todo mundo morre? Ah, mas o cara que se matou deve ter se matado, que matou todo mundo deve ter se matado. Não é isso. É outra coisa surpreendente. É sensacional. A gente até coça, né, para arrumar os livros. Nossa, esse Não Sobrou Nenhum foi, na época, impactante para mim, sabe? Tá gostando desse vídeo? Então já deixa sua curtida, deixa seu comentário. Você leu algum desses livros que a gente está falando aqui? Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos assim que eles forem lançados. E aí, a gente chega no último livro, que é talvez o mais famoso, não é o mais vendido, mas é com certeza o mais famoso e ficou ainda mais famoso nos últimos anos, porque nós temos um filme de 2016, O Assassinato no Expresso do Oriente, que é assim, a obra talvez mais falada, mais lendária da Agatha Christie, porque vai envolver a famosa linha de trem, né, que perdurou, existe até hoje, você pode fazer essa viagem. Ela não é o mesmo roteiro do livro da Agatha Christie, mas existe ainda o Expresso do Oriente, que é uma linha de trem que atravessa boa parte da Europa, tá? Eu só não fui porque faz muito frio, tá, gente? Só por isso que eu não fui. E aí, então, o Assassinato do Expresso do Oriente, que é uma história que o assassinato vai ocorrer dentro de um trem, né? Um trem que está preso ali por conta de uma nevasca, e é interessante porque você está limitado, porque só quem pode ter cometido o crime foi uma daquelas pessoas, tá? Que está ali, mas ao mesmo tempo é quase impossível descobrir quem foi. E mais, esse livro ele se relaciona com um caso real, um caso de ele se relaciona indiretamente com o caso de um assassinato de um bebê nos Estados Unidos no início da década de 30, de um bebê da família Lindenberg, que era um aviador, é o primeiro cara que atravessou de avião dos Estados Unidos para a Europa. Ele fez o primeiro voo direto, solo. Ele foi de Nova York até Paris. E aí ele atravessa de avião e o filho dele foi morto por um assassino lá, não vou contar o detalhe aqui, depois descubram, mas esse livro tem um pouquinho essa relação com essa ideia. E esse filme fez tanto sucesso agora em 2016, o elenco é sensacional, recomendo muito o filme, é maravilhoso, e ele tem muita essência do livro, tá? É uma boa adaptação, né? E é atual, então ele é bem feito. Ele fez tanto sucesso que agora, no ano que vem, vai sair um outro filme de obra da Agatha Christie, que é Morte no Nilo, que vai reunir o mesmo ator que faz o lendário detetive Poirot, né, da Agatha Christie, aquele do bigodão, a galera conhece pelo bigodão dele. E aí, o Poirot, ele aparece nesse Assassinato do Expresso do Oriente e vai aparecer agora no Morte no Nilo. E vão reunir os mesmos atores, de modo geral, e a mesma produção. Lembrando que os outros livros que eu citei da Agatha, a maioria tem esse detetive, o famoso detetive Poirot, e que, segundo a Agatha, e ela falava isso abertamente, foi inspirado por um outro detetive famoso, criado pelo Arthur Conan Doyle, que a gente citou e que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Mais alguma indicação de Agatha Christie? Acho que só. Tá bom, né? Tá bom, né? Sim, dá vontade, porque a Agatha Christie ela tem mais de 80 romances escritos. Então, assim, dá vontade de indicar, pelo menos, fazer uma lista de top 10, né? Mas eu acho que esses 4 aí já são bons começos aí. E se preparem. Descobrir a Agatha Christie é basicamente descobrir um final de livro, um final surpreendente para cada livro. Ela tinha essa habilidade de criar um mistério, né, de não deixar você descobrir quem é o assassino. E às vezes, gente, o assassino é uma pessoa, é um grupo de pessoas, ou é ninguém. Deixo no ar. Obrigada por isso. Muito obrigada. Me lascou de um jeito assim. Eu tô ferrado, posso comprar livro, mas não faz parte.